Olá, bem-vindos ao canal Alma Luz. Estamos aqui para dar continuidade no nosso estudo do Evangelho no Lar, que a gente faz regularmente. Sim, eu sei, eu estou um pouco ausente, vamos falar assim. Mas, gente, é por um bom motivo. Entendam o seguinte, alguns de vocês sabem, eu moro na Alemanha. E aqui, assim, no inverno, né, é uma escuridão, é sempre nublado, é sempre feio lá fora. Então, assim, é o momento perfeito para estar aqui aconchegadinho em casa, fazendo o nosso evangelho, né, unindo as nossas energias, elevando os nossos pensamentos. Só que a natureza ela é maravilhosa e felizmente os dias estão voltando a ser mais longos, o sol está aparecendo, hoje fez 18 graus, deu para estar lá fora e até me animou para voltar aqui para a gente dar continuidade ao nosso evangelho. Então, eu quero agora fazer perante a vocês de novo, enfatizar o meu compromisso de estar aqui regularmente, porque daí se eu falo para vocês eu não posso quebrar, né, a minha, não é uma promessa, mas pelo menos o meu compromisso, mas a vida está acontecendo agora lá fora, né, aqui é assim, né, normalmente inverno todo mundo fica recluso dentro de casa, mas aí o verão sai um solzinho, o pessoal já vai para fora e lá fica, não quer voltar mais para dentro. Mas, como disse, compromisso é compromisso, estarei aqui com vocês, feliz e contente, porque realmente isso me deixa muito feliz e muito contente. Eu só preciso me ajustar nos horários que eu me perco. Antes, eu via que estava escuro lá fora, então tá bom, tá na hora de começar a gravar o vídeo. E agora, não escurece, né? Então, eu me perco. Mas vamos lá. Vamos fazer a nossa oração para a gente dar início ao nosso Evangelho no Lar. Eu convido a todos a fecharem os olhos. Respirarem profundamente para irmos nos voltando para dentro, nos conectando com o nosso eu superior, permitindo que os amigos da espiritualidade que nos acompanham nesse momento e nos auxiliam para que tenhamos proteção, para que esse ambiente esteja limpo e que possamos receber os eflúvios salutares que vêm do mais alto, que nós unamos os nossos pensamentos e sentimentos aos deles e todos juntos elevemos uma prece ao nosso Mestre Jesus, o nosso amado Mestre, que nos guia com a sua luz, com a luz do seu amor, mostrando o caminho da luz, o caminho da paz, o caminho do amor, que nós o recebamos nos nossos corações, nos deixemos inspirar pelas suas lições, pelos seus exemplos, pela sua vida de dedicação e entrega completa a todos nós. Que reconheçamos esses esforços e compreendamos a importância que o nosso espírito tem, nós num patamar ainda superior a esse, que despertemos e passemos a viver a nossa vida de forma mais sintonizada com a espiritualidade superior, com a luz, com o amor. Nos fortaleça, Mestre amado, e se conosco, hoje e sempre. Muito obrigada e que assim seja. Pessoal, então vamos dar continuidade no nosso estudo do Evangelho no Lar. Nós estamos chegando ao final, ainda temos alguns versículos, mas chegando ao final do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos ler o versículo de número 23 do capítulo 4, tá bom? Ele diz o seguinte: E percorria Jesus toda a Galileia,
ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus tá fresco, né? Assim, em termos de início do seu messianato público, vamos colocar assim, de estar ali cara a cara com o povo, conversando com os seus e levando a todos a mensagem do evangelho. Mais do que isso, vivenciando aquilo que ele fala, e para eles é uma coisa tão confusa, tão diferente de tudo que eles já ouviram. Mas por outro lado, aquele homem tem um quê, um algo a mais, um magnetismo no olhar que não permite que as pessoas ignorem a sua passagem entre eles. E para ajudar ainda, Jesus promove essas curas de todos os tipos de moléstias. Ele fica lá tratando as pessoas quantas forem necessárias. E nesse caminho, nessa passagem de Jesus, a gente que leu coisas fora da Bíblia a respeito do homem Jesus, a respeito do espírito crístico, né, que estava aqui na Terra, a gente entende esse magnetismo dele, é algo muito mais forte do que a gente sequer possa imaginar, porque o amor, ele puxa, ele atrai, né? Então as pessoas, elas se sentiam na necessidade de estar ao lado dele, de estar escutando, bebendo das palavras daquele homem, ainda que elas não entendessem direito o que ele estava querendo dizer. E muitas delas ali se permitiram tocar de uma forma que nunca mais se afastaram da mensagem crística e do trabalho pelo Cristo. Mas o nosso enfoque hoje é nessa segunda parte, né? Que fala que ele então estava curando as enfermidades de todo o povo. E veja, como eu disse, Jesus, ele curava indistintamente, né? Ele não tem como a gente imaginar o mestre em sendo quem era e escolhendo, não, você eu curo, você não, você depois, volta amanhã, não, você, sabe? Se a pessoa aparecia ali na frente dele com alguma moléstia, ele curava. Aí a gente pensa, né, mas peraí, não, calma. E a lei de causa e efeito? E, né, aquelas moléstias que não podem ser curadas, porque a pessoa precisa passar por aquilo, né? A gente ouve muito falar dessa forma, né? A gente tem que passar por aquilo, a gente tem que pagar algo que a gente fez no passado. E o próprio exemplo de Jesus mostra pra gente que as coisas não precisam ser bem assim. Mas peraí, você está falando que então a gente não precisa mais pagar as nossas dívidas. Não é isso que eu estou falando. Isso é um assunto que leva a muita meditação. Eu mesma já meditei sobre o assunto várias vezes e eu acho que o que eu vou compartilhar com vocês é a forma como eu hoje entendo isso. Até porque existem outras literaturas que mostram algumas consequências, né, da vida posterior dessas pessoas que foram curadas e que ajudam a dar um esclarecimento sobre o que estava realmente acontecendo. Porque realmente, quando a gente pensa em lei de causa e efeito, a gente entende que é uma necessidade nossa, do nosso espírito, né? Nosso perispírito, como fala o espiritismo, né? Esse nosso corpo fluídico, ele traz impregnado na sua aura, né? Essa necessidade de atrair determinadas coisas. Isso dependendo, obviamente, daquilo que foi planejado por nós quando vindo para essa encarnação.
Então, a maioria das vezes, quando nós tivemos a oportunidade de participar ativamente do processo, nós mesmos pedimos uma determinada doença, um determinado tipo de morte, uma dificuldade financeira, uma dificuldade num relacionamento, por conta de diversas coisas do passado que a gente entende, né? Qualquer um que vai estudar a lei de causa e efeito compreende que a pedagogia da vida ensina muito mais aqueles que, pela experiência, compreendem a necessidade de mudar de caminho do que aqueles que só assistem e querem aprender pelo exemplo dos outros. A verdade é que se a gente não fosse se casar só porque as outras pessoas falam pra gente que não é pra casar porque é ruim, se a gente não fosse ter filhos só por conta das pessoas que falam pra gente que não é pra ter filhos, né? Assim, a gente não viveria, não teria as nossas próprias experiências. E no final, a gente é capaz, depois de passar pela experiência, a gente é capaz de então dar também a nossa opinião. Não, a gente deve fazer ou a gente não deve fazer. Mas isso só depois de vivenciar. E cada um de nós tem uma bagagem, cada um de nós tem uma necessidade, uma experiência de vida. Então, coisas que para mim não são mais interessantes, não vejo por que passar por aquilo, não acho que é mais necessário, outras precisam, outras querem, outras têm uma necessidade de vivenciar aquilo. Então, nós somos indivíduos com necessidades individuais e não adianta a gente ficar se comparando um com o outro. E na questão da lei de causa e efeito, então, muitas vezes pode ser que a gente traga uma necessidade porque nós escolhemos que assim o fosse. Algumas vezes é imposto, né? A gente tem sim as encarnações compulsórias por uma necessidade, por conta de uma série de fatores, né? Normalmente por conta da nossa revolta. E elas todas visam o nosso aprendizado, né? O nosso... que a gente compreenda um pouco melhor a vida e as situações da vida. Mas existe uma coisa, gente, que está acima de tudo isso, que é a fé, que é crer, que é confiar, que é se entregar de corpo e alma para certeza de que está tudo sob controle. E aí vem outra questão, que talvez seja um vídeo separado que a gente precisa fazer, o que é a fé, né? A fé é desejar, então, que tudo aconteça, que eu fique bem, que eu me cure? Isso é a fé? Ou a fé é entregar nas mãos do Pai e dizer que seja feita a sua vontade? Ai, gente, ok, eu entendo, é muita coisa pra gente processar e pensar. Não vamos pensar assim tão detalhadamente agora, mas vamos imaginar o seguinte: Jesus tinha uma tarefa a ser cumprida. Essa tarefa dependia também da atenção que se chama através das curas, né? A gente sabe que o próprio espiritismo, quando a gente fala, né, de curas e dessas capacidades espirituais, e aí tem os efeitos físicos ainda, que daí não é só o médium que vê, mas todo mundo que está ao redor vê. E isso, você vê, foi muito necessário no passado, passou-se por isso bastante no passado, no início do século passado, por exemplo. E hoje ainda tem alguns grupos que fazem isso, mas não tanto. Porque chegou uma hora que, assim, precisa chamar atenção. Oi, gente, tô aqui. A hora que tá todo mundo olhando, aí você começa a alimentar aquelas pessoas com o que realmente vai sustentá-las num momento de dor, num momento de sofrimento, num momento de perdas, que é realmente a mensagem evangélica. Não é se materializar aqui na minha frente um espírito, não é se materializar na minha frente uma flor. Isso não vai me ajudar nesses momentos de dor e sofrimento, né? Então Jesus precisava primeiro chamar a atenção, e é claro, as curas elas ajudam muito nesse aspecto,
E todos aqueles que foram curados, nenhum foi por acaso, obviamente. A gente sabe como, né, a gente já bate nessa tecla assim constantemente de como tudo dentro da missão de Jesus aqui entre nós foi meticulosamente planejado e orquestrado. Então, todos os espíritos que estavam encarnados naquele momento na Galileia, que teriam contato com ele, tudo não era em vão, não era à toa, né? Então, assim, muitas das pessoas que foram curadas por ele, tinham realmente muita fé. Nem todos, tá, gente? Nem todos. Muitos acabaram sendo curados pelo coração magnânimo daquele ser, mas ao voltar a fazer o que os levou a ficar doente, ficaram doentes novamente, né? É aquela coisa que Jesus falava, ele curava, mas ele falava, vai, não peques mais, como um condicionante, como o remédio, né, do pós-operatório, que vai fazer com que você mantenha a saúde, né? E eu acho legal trazer para vocês um exemplo que é do livro Há 2000 Anos, que conta a história de Emmanuel como Publio Lentus, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, que é um livro de Chico Xavier. E ele tinha uma filha, a Flávia, que é o grande motivo que faz ele mudar-se, né, de Roma para a Judéia na época, para buscar a cura dela, porque ela tava muito doente, né? Ela na infância dela, ela tinha muitos problemas e ele foi para lá para buscar uma cura. E acabou que, né, eu não quero aqui ficar dando spoiler e contando toda a história, mas a mãe dela conhece Jesus, vai até ele e Jesus cura a Flávia à distância, né? Então a Flávia fica curada e começa a viver uma vida normal, né? Mas aí tem um passar de tempo e a Flávia volta a ter os problemas, não exatamente igual o que ela teve na época que ela era criança, mas ela volta a ter problemas, né? Então isso faz com que a gente perceba, se a gente for ler o livro, a gente sabe algumas coisas, né, da vida dela, de como que ela levava a vida dela, e que pode nos fazer tirar conclusões a respeito dos porquês disso ter acontecido, da doença ter voltado e tudo mais. Então, assim, era uma necessidade, né, de ter aquele momento de chamar a atenção das pessoas. Aqueles que realmente acreditavam em Jesus eram realmente curados, acreditavam e se transformavam, eram curados. E muitos daqueles que foram curados pelo amor de Jesus, pela sua misericórdia, acabaram ficando doentes de novo porque continuaram nos comportamentos que tinham como antes, né? Só que agora, gente, a gente não tem Jesus curando na nossa porta aí, né? A gente sabe que Jesus, né, como entidade, como Cristo, ele mora nos nossos corações, a gente está aqui estudando o seu evangelho, e o que ele fez naquela época foi nos dar as ferramentas para que a gente possa ser, de certa forma, autossuficiente, para que nós busquemos a compreensão da vida e saibamos que é através das nossas atitudes, no dia a dia, que a gente vai alcançar uma cura completa, né? Uma cura completa a nível espiritual e duradoura, né? Não é uma coisa para aquele momento só. E também nos dá várias ferramentas para que a gente compreenda que a vida real não é aqui e não é agora. E às vezes a gente não vai ser curado enquanto encarnados. Às vezes é assim, é aquela coisa, planejamento reencarnatório, às vezes não é para ser. E se não é para ser, então a gente tem que tentar, claro, Deus permite que a gente tente, né? Nós temos a liberdade de buscar todos os tipos de cura possíveis e imagináveis dentro, né, do nosso mundo, da nossa volta, daquilo que a gente está
que a gente tem ali à disposição, é medicamentos, são terapias, são curas alternativas, né? São tratamentos xamânicos, tratamentos com médiums, cirurgias espirituais. A gente tem direito a tentar de tudo. E tente, e faça mesmo, é sua obrigação. Essas pessoas podem ser que seja exatamente a ferramenta, o instrumento que a espiritualidade superior vai usar para promover aquela cura que você esteja precisando, né? É através deles que vai vir a cura que você está precisando, pode ser. Agora, pode ser que não. Pode ser que você tente tudo que está à sua disposição e você não consiga alcançar a cura. E aí? Você vai pensar, poxa, mas a minha fé então não é tão forte assim? Será que então Deus gosta menos de mim do que de outras pessoas que Ele cura? Eu vejo aí tantas pessoas que conseguem ser curadas, que vão no determinado tratamento e se curam das doenças mais complicadas, e eu não. Gente, são coisas que a gente precisa parar para pensar um pouquinho, né? A gente precisa, quando a gente pensa desse jeito, a gente tem que voltar algumas etapas para na nossa compreensão do que é essa fonte criadora, o que a gente sempre chamou de Deus, mas que tem um significado muito superior a qualquer palavra que o contenha. Esse Pai, como chamou Jesus, esse Pai Celestial, Ele é puro amor, Ele é a fonte de todo amor. Não tem como sair dele nada que não seja amor, e cura, e paz, e graça, e, sabe, é doação constante. Então, se esse Pai é isso, é esse amor infinito, puro e constante, se eu não estou me curando, não é porque Ele não está me dando. É por uma necessidade minha daquele momento. Talvez exista ainda coisas a aprender. Talvez eu precise me aquietar ainda mais um pouco. Não é o caso de voltar a fazer coisas que eu estava fazendo que me causaram aquela situação e que por isso então agora eu estou mais... a doença me limita. São tantas coisas que a gente precisa olhar, mas sempre, gente, sempre compreendamos que nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados, não estamos sendo preteridos, né, em comparação com outras pessoas. São questões particulares, individuais, de necessidades nossas, e a gente não pode esquecer, isso é uma veste, não a minha camisa. Isso é uma veste, é um corpo que tem aí uma duração de 100 anos, 90 anos, né? Hoje em dia a gente pode até falar de 100 anos, 90 anos, 80 anos. Todo mundo vai chegar lá. A hora que chegar, ó, sai, tira o corpo e a gente vai para outro lugar. E se Deus quiser, a gente vai ser capaz de vivenciar as nossas dificuldades aqui na carne de forma em paz, estarmos em paz conosco e com a vida, de forma a estarmos caminhando na direção contrária daquilo que causou a dor no primeiro momento, para justamente ao desencarnarmos, tomarmos a consciência de que estamos curados, finalmente, uma cura profunda e espiritual. E aí nos conscientizemos, se Deus quiser, que não é mais para fazer aquele erro, para cometer aquele erro, seguir por aquele caminho, para que a gente não volte a cair, porque isso é possível, infelizmente, gente. Ai, ai, tudo bem, né? Vamos fazer a fluidificação das nossas águas, a nossa oração de encerramento. Então a gente convida todos a
colocar as águas à disposição, se tiver água para ser fluidificada, tá bom? Mestre, gratidão, gratidão por nos estimular nos momentos de dor e de dificuldade, a mantermos a fé e a confiança de que está tudo sob controle, de que estamos igualmente amparados e protegidos, de que se há dor e se há sofrimento, existe também por trás um motivo, uma necessidade de aprendizado, que a gente não se contente em só ficar num estado de reclamação, de irritação, de revolta, que a gente tente por todos os nossos esforços transformar o momento em que a gente está, alcançar a saúde a qual todos nós temos direito, o equilíbrio orgânico, na consciência de que precisamos nos alimentar de forma saudável, nos exercitarmos, buscarmos os tratamentos e terapias necessários para o nosso reequilíbrio, mas também conscientes de que quando tudo já foi tentado e a mudança mesmo assim não vem, que então é necessário a gente alimentar um outro tipo de equilíbrio, equilíbrio psíquico, espiritual, psicológico, na certeza de que estamos sim amparados e que precisamos passar às vezes por alguns aprendizados na vida para melhorarmos, para nos fortalecermos, para sairmos dessa situação ainda mais conscientes do nosso papel e da necessidade de não mais trilhar determinados caminhos. Que o Senhor, a sua paz, seu amor esteja sempre conosco, nos mostrando o caminho, não nos deixando cair de novo, Pai. A gente, nesse momento, pede pelas nossas águas que, por misericórdia, a luz que vem do mais alto, da superioridade, da espiritualidade, possa atingir cada molécula dos nossos líquidos e elas se iluminem com o amor, a saúde, o equilíbrio, a paz, e que ao tomá-la, cada um de nós receba exatamente aquilo que está precisando, pela graça do nosso Pai. Nós pedimos, meu Pai, por todo o nosso planeta, pela paz, apenas paz, paz no coração dos homens, paz no ambiente, na atmosfera, através das flores, através da luz, através dos cheiros da natureza, através das interações sociais de respeito e de alegria e de carinho, de felicitação por estarmos entre pessoas amadas e pessoas queridas, que essas nossas vibrações de alegria e de amor subam e se elevem e ajudem a formar uma proteção de luz e de amor para todo o nosso planeta. Mestre, ser conosco hoje e sempre. Muito obrigada. Que assim seja. Nos vemos na próxima, tá bom? Até mais. Tchau.